Então, gente, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. A gente dá início agora a mais um encontro, do ciclo de palestras em Educação e Estatística, uma atividade realizada pelo GT12. Agradeço a participação de todos aqui. E aí o nosso encontro de hoje tem como tema atividades e ferramentas digitais para o ensino de estatística e probabilidade. O GT12, atualmente, tem a coordenação da professora Suzy e eu como vice-coordenador, e hoje estaria aqui na mediação desse encontro. A professora Suzy também está aí na sala, um abraço, ok? E a todos os colegas também membros do GT12. Tá? Eu gostaria de convidar, até parece que a gente está no presencial, né? Que assim, a gente convida para subir ao palco, Aqui é diferente, mas aí eu gostaria, na verdade, de agradecer à professora Marcília Pontes e ao professor Alexandre Souza, por ter aceitado estar conosco nesse momento, para a gente discutir a questão de possibilidades envolvendo as tecnologias digitais para o trabalho com a estatística e a probabilidade. Principalmente, que em diversas universidades, as pós-graduações já tinham voltado, algumas estão voltando recentemente, e também o ensino remoto nas graduações. Então, acho que a proposta, nesse mês de agosto, da gente discutir tecnologias para o ensino e aprendizagem da estatística, probabilidade, venha contribuir nesse momento que todos nós estamos vivenciando, Então, obrigado aos professores, por terem topado estar aqui conosco. E aí a gente vai começar a apresentação com a professora Marcília. Tá? Deixa eu só apresentar aqui. Muita gente pedindo para entrar. Vamos lá. A professora Marcília Pontes, ela é professora da rede municipal de 2 municípios aqui em Pernambuco, o município de Jaboatão do Guararapes e município do Paulista, e também é membro, Marcília faz parte do grupo de estudos em educação e estatística no ensino fundamental. É um grupo de pesquisa ligado ao FPE, é o grupo GRIFE, tá? Então, Marcília, é com você. Obrigada, Ivanildo. Bom dia a todos. Bom dia. Deixa eu subir minha apresentação. Tá colocando a apresentação? Estou colocando, Ivanildo. Tá, ok.
Ivanildo, vê Oi. aí, ele diz que está bloqueado para apresentar. Bloqueado. Não. Eu estou com a apresentação aberta, mas o Google Meet não está permitindo. Deixa eu sair e retornar. Tá, ok. Oi, Cássio. Acho que foi no momento mais que eu fiz a fala inicial, aí muita gente pediu para entrar, mas aí eu já fui, logo depois eu fui aceitando. Maravilha. Ok, Felipe. Ela resolveu sair e entrar, deixa eu voltar. O pessoal que chegou agora, a gente já fez uma apresentação inicial, né? Isso é mais um encontro, né, do ciclo de palestras do GT12, tá? E aí já a gente vai estar começando com a apresentação da Marcília. Né? Não sei se Suzy gostaria de fazer uma fala também. Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. É muito bom tê-los aqui, né? Participando de mais uma ação do GT12. É bom ver esse grupo cada vez crescendo mais. Nós, como o Ivanildo falou no início, nós já estamos com a organização, assim, para até finalzinho de 2020, praticamente concluída, tá? E nós vamos divulgando para vocês lá pelos canais do GT12, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e estamos enviando também por e-mail, tá? E no grupo do WhatsApp do GT12. Quem não participa e tiver interesse, é só entrar em contato conosco. Ah, pronto. Obrigado, Suzy. Agora deu certo, Marcília? Então vamos lá, gente. A gente vai começar agora com a apresentação da professora Marcília. Bem, bom dia a todos. Como o Ivanildo já me apresentou, né? Eu me chamo Marcília Pontes e vou falar hoje um pouco nessa conversa sobre atividades e ferramentas digitais para o ensino da estatística e probabilidade, né? O meu foco maior é sobre o ensino da estatística e para iniciar esse momento eu trouxe uma frase para que a gente possa nos possibilitar esse momento de reflexão. E a frase é a seguinte: todo mundo está dando respostas, o que falta é o tempo das perguntas. José Saramago, né? Enquanto professores, será que só dar respostas é o caminho desse sucesso, né? Do que é esperado, né? E trazendo para esse contexto do ensino da estatística, será que não tem nos faltado o tempo das perguntas? É o que eu vou tentar dialogar hoje aqui com vocês nessa manhã.
e vamos ver o que é que a gente vai encontrar. Antes mesmo de adentrar no processo, né, no contexto do ensino de estatística, eu queria trazer a proposição para a gente falar um pouco sobre o ensino e o uso das tecnologias de informação e comunicação. Né? A gente está atravessando aí a pandemia, e com a pandemia houve uma grande mobilização para melhorar o engajamento dos alunos durante esse processo de aprendizagem, por diversos recursos, né, os mais variados, né, os recursos digitais. Mas será que essa mobilização manteve seu foco apenas nos alunos? Né? A gente foi vendo que, no momento que ia avançando os casos da doença, que a pandemia ia ser notificada, foi também trazendo a problemática sobre esse processo de ensino e aprendizagem, a importância das escolas, a valorização e o expoente do papel do professor, né, para a formação do cidadão na sociedade. E aí duas temáticas, elas surgem de uma forma muito forte, né, e sempre apresentada nos diversos meios de comunicação, que foi a formação dos professores, né? Os professores tiveram que dar um download de 30 anos em poucas semanas. As instituições de formação de professores precisam, de fato, de mudanças. Era recorrente até a gente escutar nos noticiários que diziam assim, como os professores devem fazer se não foram preparados, né, para dar aula com esses recursos? Mas também vale a reflexão da gente pensar que, sendo professores, formando as futuras gerações, será que a gente não deveria já estar preparado? Ou será que a gente não poderia, sim, já fazer uso de diversas tecnologias nesse processo de ensino e aprendizagem? E uma outra contextualização seria a garantia, né, no acesso de forma democrática. A gente foi vendo também que, ao mesmo tempo que a educação ganhava um expoente nesses noticiários, veio também algumas situações desesperadoras, ou seja, educação para quem? Quem está tendo esse acesso? Quem consegue acessar? Quem consegue dar esse retorno? Né? Professores, de um lado, angustiados, não está conseguindo atender todos os alunos, a sociedade como um todo meio perplexa, porque veio à tona, de fato, essa discussão dessa distinção social, desse grande abismo social que a gente tem enfrentado. E quando a gente passa para esse contexto do uso das tecnologias, a gente vê que a situação é bem mais crítica do que até então a gente poderia pensar. E aí, adentro agora, para falar um pouco sobre o ensino de estatística, né, que aí eu trouxe esse objetivo, que para o ensino de estatística seria formular as perguntas que orientem a compreensão e a solução das respostas. E como, enquanto professores, né, como devemos orientar o processo de aprendizagem no ensino de estatística e as habilidades de seu uso, né? O que fazer? Que por muitas vezes o professor da educação básica está na sala, não teve, né, em sua formação inicial o contato com essa área de conhecimento, né? Por vezes trabalha, né, com base no que vem no livro didático e nas avaliações externas que sempre vem pedindo, abordando a estatística, mas como orientar esse processo de aprendizagem? Então, eu venho defender, né, que para esse processo de aprendizagem, a gente foque, né, ou assuma a pesquisa como um eixo estruturador da educação estatística, onde eu apresento para vocês agora o ciclo investigativo de Tirone Guimarães. O ciclo investigativo, ele vai propor essas etapas, né, que está nesses retângulos, ou seja, a definição de questões, objetivo, levantamento de hipóteses, definição da amostra, coleta de dados, classificação de dados, registro da representação dos dados, análise e interpretação dos dados, a conclusão. Ou seja, o ciclo e a pesquisa, né, como eixo da educação estatística, ela vem proporcionar que a gente investigue, né, que a gente levante perguntas, que a gente vá buscar, né, antes de tratar com grande quantidade de dados, né, cálculos. A estatística, ela importa-se em definir as questões, levantar essas hipóteses, né, ela coletar os dados, analisar esses dados, as estratégias que a gente pode ter para classificar os dados e aí possibilitar uma análise de uma forma crítica, né, e reflexiva. E
buscar essas respostas, né? Então, a estatística, ela também tem uma importância interdisciplinar, né, para a formação do cidadão, porque com ela a gente pode estar abarcando na escola diversas áreas de conhecimento, e ela também ajuda a gente a munir nosso aluno daquela curiosidade, né? A gente sabe que muitas vezes as crianças, os estudantes chegam na escola com um monte de perguntas, e até parece que a escola nos leva a silenciá-las, né? E a estatística pode ser esse caminho de restartar essa curiosidade, essa busca por respostas, essa questão de investigar. E aí, dentro desse contexto, eu apresento um pouco para vocês da pesquisa que eu realizei nos anos 2018, 2019, né, no mestrado, no programa do Edumatec, na Universidade Federal de Pernambuco, cujo título foi Aprendizagem de Gráficos com e sem uso do Excel por alunos do 5º ano do ensino fundamental. O objetivo da minha pesquisa foi investigar a aprendizagem de alunos do 5º ano do ensino fundamental em relação à compreensão da construção de gráficos a partir de tabelas com auxílio ou não do Excel. Ela foi realizada em 2 escolas públicas com quatro turmas dos 5º anos, onde com 2 turmas eu utilizei apenas como recurso o lápis e o papel, e na outra turma eu utilizei o laboratório de informática para que os meninos, através do Excel, pudessem desenvolver essa aprendizagem. E aí eu trago algumas, né, evidências científicas de que eu fui me deparando com o processo de pesquisa, né? Alunos já no 3º ano conseguem manipular o Excel e refletir sobre a construção de gráficos. No ano que eu estava realizando a minha pesquisa, eu era professora do 3º ano e realizei um piloto de pesquisa com eles, né? E foi muito legal, consegui alguns computadores, levei para a sala de aula, também de uma escola pública, e os meninos conseguiram se concentrar, participar, fazer essa construção a partir de tabelas dos gráficos. Nos 2 momentos, eu trabalhei apenas com dados reais, né, mobilizando os alunos para formularem suas conclusões, pensar nos dados, né, tentar fazer com que a gente pudesse promover a análise desses dados para bem mais do que a leitura desses dados apresentados. E também usei 2 tipos de representações desses dados, né? Onde eu usava, a partir da tabela, eles tinham que construir a representação gráfica, e fui fazendo esse paralelo entre as 2 representações, até de uma forma de comparar, porque na pesquisa eu fui trabalhando os elementos constituintes de um gráfico, né, de barras, e esses elementos, eles também devem estar presentes na tabela, então havia uma relação. E aí, fui trabalhando de uma maneira paralela para que os meninos pudessem fazer essa análise a partir das representações. E identificamos a diferença na aprendizagem a partir do recurso utilizado. Então, aqui eu trago uma tela, né, do software Excel, utilizando o Excel no ensino da estatística. Então, o Excel não é um aplicativo para fins educativos. Ele é considerado um aplicativo simples de usar. Ah, Marcília, como assim? Ele vem disposto numa grade de colunas com letras e linhas numeradas, né? Você consegue... Hoje em dia, a gente utiliza tantas plataformas digitais que ele vai se dando de uma maneira até... Você vai nessa investigativa, intuitiva. E ele é facilmente encontrado em computadores e celulares, né? Então, há uma facilidade no acesso. E também é um termo que paira na mente das pessoas. Quando eu cheguei na escola, que eu realizei a pesquisa, eu disse assim, o Excel eu nunca usei. Mas deve ser alguma coisa da Microsoft, né? Tem a ver com o Word, né? Ou seja, as pessoas, professores, assim, pessoas já de gerações mais antigas, eles conseguem ter um ideário do que é o software. E aí, com o Excel, a gente consegue trabalhar bancos de dados, tabelas e medidas estatísticas, né? A gente pode utilizar o software para ensinar os diferentes tipos de representação dos dados. Aqui eu trago o exemplo de uma barra de ferramentas presente no Excel, de todas as possibilidades que eles nos oferecem. Aqui até um exemplo de uma das atividades utilizadas na minha pesquisa. Também possibilita a gente fazer os gráficos. É possível criar gráficos em pizza, que é o gráfico de setores, barras, linha, e outros modelos,
sempre a partir dos dados apresentados em uma tabela, e o software, o aplicativo, ele dá um indicativo a partir da seleção dos seus dados, ele meio que recomenda qual a melhor representação para aqueles dados que estão sendo trabalhados. Na pesquisa, eu trabalhei como conteúdo, né, objetos de conhecimento, a tabela simples, aí eu trago 2 exemplos de tabelas, um sobre o número de filhotes por ninhada, outro sobre a quantidade de pessoas que usam redes sociais mais populares no Brasil. A gente teve o cuidado de, num dia, trabalhar com um intervalo, né, com números menores, e no outro já com valores maiores, para a gente tentar trabalhar a questão da escala, da representação, e até mesmo das unidades de medida, do que esses dados nos falavam. E aqui eu trago algumas representações construídas por esses alunos. Nessa representação azul, que se aproxima do modelo esperado, né? Eu esperava que os meninos, de uma maneira inicial, fizessem essa representação bidimensional. A gente já consegue ver aí o intervalo escalar, né? O intervalo numérico, de uma maneira não unitária. Ver que os meninos já colocam o nome dos eixos, o título do gráfico, e eles também, colocam a fonte. Eu também tive esse cuidado. Os elementos constituintes de um gráfico que eu fui abordando eram o título do gráfico, a fonte dos dados, o nome dos eixos, né, o registro das categorias, porque quando a gente seleciona os dados numa tabela no Excel e pede para fazer a inserção dos gráficos, ele vai dar a representação, mas alguns dos elementos a gente tem que estar abordando como inserir. E aí, ao iniciar o processo de pesquisa, eu destinei um momento para estar explicando aos meninos que ferramentas iríamos utilizar e como fazer, né, para eles terem acesso a essas ferramentas para uma melhor representação dos dados. A gente aqui também tem um amarelo, redes sociais mais populares do Brasil. A gente vê que com o Excel a gente tem a possibilidade da construção de gráficos mais precisos. A gente pode trabalhar a escala de uma maneira interativa, né? Vocês veem que esses gráficos têm diferentes escalas. Então, a gente pode mudar as escalas em tempo real, sem precisar apagar, e os meninos visualmente conseguem ver a interferência dessa mudança. Então, quando eu modifico o intervalo numérico, logo vai me aparecer uma nova representação. Né? Então, tem como a gente estar refletindo sobre a construção da escala, seja ela unitária ou não unitária. Uma outra situação que a gente percebeu, que aí o Excel não ajudou tanto, é sobre a reflexão sobre os valores não explícitos, né? Que são os valores implícitos. Que aí é uma grande dificuldade dos meninos quando eles utilizam lápis e papel. Né? Então, eles têm a dificuldade de pensar o intervalo para a representação desses valores implícitos. E é engraçado que nessa turma, a gente sabe que eu identifiquei que os meninos já trazem uma ideia do que é esse gráfico de base, eles trazem essa imagem visual, e aqui eu achei muito engraçado que eles terminam desenhando a quantidade de alunos do quinto B, que eu acho que é uma representação próxima do que é abordado em sala de aula, e eles quiseram usar o recurso tecnológico para fazer esse gráfico que eles já manjavam assim facilmente. E aí eu trago também, a gente trabalhou com a questão das tabelas de dupla entrada, né? Nesse aqui eu trago o número de pessoas no Brasil em milhões, no ano de 2010, por gênero. E aí eu esperava essa representação com barras paralelas, né? Que ia falar do gênero por faixa etária. E uma das duplas, essa atividade eu realizei no segundo dia de intervenção de ensino, né? Eu realizei um processo de intervenção de ensino, em que comecei com tabelas simples, depois ia para a representação dos dados, depois fui para a tabela de dupla entrada e representação desses dados. Nesse caso aqui, uma dupla, por se achar já expert no Excel, eles já foram selecionando os dados e deu essa representação que está em preto aqui embaixo. E aí os meninos, ao ver a representação dos demais, dizem assim, tia, o meu deu errado. E aí o professor, eu trouxe esse comparativo em imagens para a gente refletir que quais são os conhecimentos que o professor precisa ter, né, para promover
esse conhecimento de estatística e possibilitar o desenvolvimento das habilidades de uso. Como eu falei, o software Excel, ao selecionar os dados, ele vai identificar que está falando de uma densidade populacional. Então, ele diretamente vai fazer a construção de um histograma, que também é um gráfico de barras, mas que representa dados com valores contínuos. Então, é importante os professores, né, no ensino fundamental, ter essa compreensão para até possibilitar outras discussões, outras conclusões, fazer esse comparativo e ampliar esse repertório. Mais um exemplo de tabela de dupla entrada. Aqui eu trago a questão da escala, né, o intervalo numérico, que aí modifica, como eu falei para vocês, e também de mostrar que os meninos vão experimentando. É muito engraçado, assim, eles constroem e vão se permitindo outras possibilidades. Aí aqui eles já fizeram a representação com barras. A gente vê também um avanço que eles sempre estão registrando. O título do gráfico, o nome, o título dos eixos, né? Eles vão tendo esse cuidado, que o software por si só não apresenta, a gente tem que colocar. E aí, nesse contexto da minha pesquisa, nesse meu fazer docente, né, a gente não temos que dar respostas. O mundo, ele nos dá as respostas. Aqui é uma foto de uma dupla, né, na qual eu trabalhei, onde eles estão aí manipulando, e está apresentado na tela a construção do gráfico de barras que eles fizeram a partir de uma tabela. Certo, até agora eu falei do fazer de pesquisadora e de professora nos anos iniciais, mas, beleza, se a gente sabe que a gente vai propiciar esse trabalho com pesquisa, que há a possibilidade de trabalhar com recurso digital, recursos diferentes possibilitam a mesma aprendizagem, né? Também foi um achado da nossa pesquisa, em que a gente vai vendo que, a partir da utilização de diferentes recursos, os alunos vão desenvolvendo outras habilidades, né? E a gente amplia o desenvolvimento cognitivo e estatístico das crianças. Por exemplo, com lápis e papel, ficou muito marcado assim, os meninos começaram a compreender melhor o que era esse eixo numerado, né? Esse intervalo numérico, ele precisava ser ordenado a partir dos dados apresentados na tabela. Eles não poderiam ser colocados de qualquer maneira ou transpostos da tabela para essa representação gráfica. Também consegui ampliar melhor a discussão sobre os valores implícitos e explícitos e a sua representação no papel. Já no Excel, a gente vai vendo que os meninos têm esse fascínio pela representação dos dados, e eles vão entendendo que, ao mudar a escala, eles mudam essas barras, né, essa representação, e começam a mexer, e eles começam a se interessar por outras coisas, mas até mesmo assim, as ferramentas possíveis. Então, quando a gente vê aqui a fonte, nesse gráfico aqui, número de filhos, linhada, ele conseguiu executar, né, o comando de copiar lá e colar aqui nessa outra representação. Então, são saberes diferentes que são possibilitados à medida que a gente utiliza diferentes recursos. Aí, o que você diria, Marcília? A gente, né, defende que quanto mais a gente usar recursos, melhor. Não necessariamente ficar só no lápis e papel e nem trazer a tecnologia como a última maravilha, top de inovação para a sala de aula, mas possibilitar os diferentes usos, para que os meninos desenvolvam as diferentes habilidades deste uso. E aí, falei sobre alunos, esse meu fazer docente, e nessa pandemia, vendo essa exposição que era dada aos professores, e às vezes muito mais num discurso, né, de heroísmo, ou sendo cobrado do professor, né, essa nova adaptação, que muitas vezes nem as redes de ensino se prepararam, né? As escolas em si, as instituições de ensino, tiveram também que correr atrás, mas muitas vezes colocou no professor o fardo de dar conta. E aí, nessa pandemia, a gente foi pensando, eu junto com Gilda Lisboa, Gilda Guimarães, uma formação
né, de professores para o ensino da estatística. Então, organizamos esse curso, ele contou, né, com 4 encontros, onde a gente foi trabalhando numa formação online, ensino de estatística nos anos iniciais do ensino fundamental, numa sala como essa, né, do Meet Google, encontros, 4 encontros de 2 horas, o processo do ensino, desenvolvimento do ensino de estatística. No primeiro encontro, a gente abordou os conceitos estatísticos, né, e trouxe essa proposição de trabalhar o ciclo investigativo, né, a pesquisa na sala de aula. No segundo encontro, a gente foi trabalhando, utilizando também com tecnologia, o processo de classificação dos dados. A gente usou um aplicativo que mobilizou bastante a turma, foi bem legal, assim, foi um dos ápices dos nossos encontros. No terceiro encontro, a gente trabalhou a representação em gráficos e tabelas, onde eu fiz um tutorial, né, de como seria mais ou menos a aula que eu tinha pensado para os meus alunos dos anos iniciais, e fomos recebendo diferentes representações. Elas começavam utilizando lápis e papel, depois elas foram para o Excel, se aventuraram, descobriram, aprenderam, foi muito legal. E o mais legal era receber essa devolutiva delas. Assim, mobilizou bastante, eram muitas mensagens, muitas novas aprendizagens. E no último encontro a gente fez a junção, né, propiciando a partir do uso das tecnologias no ensino de estatística, onde a gente propôs que as alunas realizassem todo o processo de uma pesquisa estatística, né, considerando todas as etapas, a partir da utilização desse aplicativo, Desrotulando. O aplicativo faz a leitura de código de barras e vai atrelando a cada alimento um ranking, uma nota, e sinalizando o que é muito bom e o que não é tão bom neste alimento. Então, a partir dos dados coletados com o aplicativo, a gente foi mobilizando nas alunas a construção e registro de todas as etapas do ciclo investigativo, chegando até o final com a conclusão. Que como na sala de aula, a gente poderia dar start a outros ciclos, né? Assim, o processo de perguntas, ele não para. Quando a gente tenta dar respostas às questões inicialmente levantadas, vão surgindo outras, né? Por isso, a gente reforça essa coisa da estatística, trazer esse start para curiosidade. E, para finalizar, eu trago uma frase e uma imagem também, né? A imagem também, falando em estatística, essa representação visual importa muito. Então, não há nada pior do que uma ideia quando ela é a única que você tem. Antônio Carlos Teixeira da Silva, que é um estudioso sobre inovação, e aí eu trago esse varal, né? Eu espero que nessa manhã, nesse momento, eu possa ter compartilhado com vocês a proposição de ter muitas ideias. E queria dedicar esse momento à Gilda, que é minha lamparina, que desde então, né, compartilhando com ela saberes e aprendizagens, eu tenho tido esse varal de muitas ideias. Obrigada. Ok, obrigado, Marcília, né, por sua apresentação. Eu acho que durante toda a apresentação, né, você foi conduzindo aí por sua experiência de pesquisa, né, e esse momento também que vocês pensaram, né, de uma formação junto aos professores, mas muito do que você vai trazendo vai, né, colocando diversas reflexões em nossas cabeças, né, os diversos desafios, né, e tem algumas... E aí, assim, ótima apresentação, porque a gente pensou nisso mesmo, né, trazer, né, uma professora também com essa experiência, né, nos anos iniciais, né, e fazer essa casadinha também com o professor Alexandre, que está no ensino superior, né. E aí, assim, o pessoal colocou algumas perguntas, né, eu separei aqui, mas aí eu acho que a gente pode deixar para o final, né, para o terceiro momento, vamos dizer assim, onde a gente pode fazer algumas rodadas com as perguntas, né? E aí, durante a apresentação, quem quiser ir colocando alguma pergunta, pode colocar, porque aí eu estou separando e colocando aqui para a gente refletir no final, né?
E aí agora a gente passa a palavra para o professor, né? O professor Alexandre Souza, né? Professor da Escola de Matemática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Como Marcília também, né? Faz parte do nosso grupo, né? De trabalho GT12 de Educação Estatística. E aí a gente já, né? Enquanto GT12, agradece ao professor Alexandre por estar conosco nesse encontro. Então, Alexandre, com você agora. Eu teria uma pergunta. Alexandre, aí tem que ligar o microfone, né? Não sei se você está falando já. Vocês poderiam me responder uma pergunta? Oi, Henrique. Eu queria saber a questão do... Eu tinha perguntado ali no chat. A questão do certificado só. Como é que vai ser? Era só isso? Ok, vou responder lá no chat. Vocês conseguem ver minha apresentação? Minha tela? Sim, sim. Ok. Muito obrigado. Agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz, lisonjeado. E agora é difícil, né? Depois de uma ótima apresentação da Marcília, uma apresentação emocionante, né? Como vocês viram, cai uma responsabilidade maior sobre a minha. Mas a gente decidiu que a Marcília seria a primeira a falar, porque é o lugar de fala do professor que está na sala de aula, do professor da educação básica. Eu sou professor da universidade e trabalho com formação de professores também, mas tenho pouca vivência na educação básica, na sala de aula. E a Marcília trouxe isso muito bem. Bom, na minha apresentação eu tentei trazer um pouco mais de referências. Então, ao invés de falar sobre as atividades, eu vou disponibilizar os slides, e nos slides tem muita referência que vocês vão poder consultar depois, caso achem interessante. Então, eu sou professor da Escola de Matemática da Unirio. A Unirio é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu vou trazer um pouquinho de uma continuidade do que a Marcília trouxe também. Então, eu trago essa primeira imagem, que ela ilustra algumas ideias. A primeira delas, e é a mais óbvia, eu acho que é a ideia de que, muitas vezes, nós, como professores, a gente mostra como se faz as duas bolinhas, as duas elipses, e pede que o aluno construa a imagem final, né? E a gente tem que tomar um cuidado, porque isso não é trivial. E dar o passo a passo é fundamental. Isso, principalmente nessa época de trabalho com tecnologia, o passo a passo vai ajudar bastante para entender e conseguir fazer as atividades. Outro ponto, outra ideia interessante também, que essa imagem ilustra, é que é fundamental que a gente, como professor, ao mostrar as duas elipses, o aluno tenha a possibilidade de ampliar e ter uma ideia de para que vai servir essas duas elipses, né? Esse círculo e essa elipse. E aí, ter a ideia do resultado final também é importante, porque às vezes a gente fala sobre um conceito sem contextualizar, sem saber para que ele serve, sem saber onde ele vai chegar, como o aluno vai usar. Okay? Então, essa é uma ideia que eu queria trazer com essa imagem. Bom, já falando sobre as atividades, eu trouxe essa referência aqui, e o link está aqui embaixo. Quem tiver depois acesso aos slides, vai poder clicar e ir direto para essa página. É a Universidade de Illinois, e ela traz uma série de atividades, um índice de atividades online. Então, tem uma quantidade bem grande de atividades, e
quando você clica em cada uma dessas atividades, abre um texto dizendo como você utiliza isso em sala de aula, qual é o objetivo. Um problema, ou pode ser um problema, é que está em inglês. Mas a professora Letícia, que é professora aqui do Departamento de Métodos Quantitativos da Unirio, ela deu uma palestra muito boa e ela discorre sobre algumas dessas atividades e está em português. Eu coloquei o vídeo da apresentação dela aqui também e os slides das apresentações dela, que ela seleciona alguma dessas atividades e explica como usar em sala de aula. Como a gente só tem 20 minutos, eu preferi colocar só como referência, porque ela já tem esse material muito bem feito e já está disponível lá no YouTube e no site do Data Unirio, tá? Então tem atividades como estudo de caso, discussão de artigo, esse KWL, que é interessante, portfólio, que você pode usar como atividade em sala de aula, ou pode usar como atividade de avaliação. Então tem uma série de atividades lá disponíveis e bem descrito, vale a pena dar uma olhadinha. Uma outra referência que eu trago também é essa mandala de ferramentas para atividades online, e ela é bem interessante, tem uma quantidade bem grande de ferramentas, algumas são pagas, outras não, algumas são super fáceis de usar, outras nem tanto, mas vale a pena ter acesso a essa quantidade grande e escolher aquela que seja mais interessante para suas atividades em sala de aula. Eu uso muito as ferramentas da Google, que são grátis. Eu uso o Pool Everywhere, que é uma forma de fazer pesquisa online, também é interessante. Eu uso um pouco do Padlet, mas ele é pago, e a versão grátis, ele fornece algumas ferramentas que também vale a pena. Eu uso o Wordly para fazer nuvem de palavras. Então, eu uso o YouTube para referenciar vídeos. Então, aqui tem uma série de ferramentas que vocês podem dar uma olhada para quem tiver curiosidade e pode ser que ajude nas atividades em sala de aula. Outra citação que eu faço também, outra ferramenta interessante, é o portal Ativistat, que ele é um projeto da USP, coordenado pelo professor Marcos Magalhães, e ele resume, ou ele disponibiliza uma série de atividades. Tem o link aqui, atividades, tem atividade para sala de aula, tem planilha, tem projeto, vídeos, mini aplicativo. Você pode separar as atividades por nível de ensino, fundamental, médio, superior, ou por assunto. Então, é um portal muito interessante, tem todas as atividades, tem a explicação das atividades, os objetivos. Então, vale a pena, porque tem muito material e ele acabou condensando. O Marcos fez um trabalho de condensar e, de certa forma, endossar as atividades que estão lá disponibilizadas. É o Ativistat da USP, o link está aqui embaixo também, tá? Vale a pena dar uma olhadinha, tem muito material para ensinar estatística e probabilidade. Agora, uma outra referência que eu trago para vocês também é o projeto Um Livro Aberto. O projeto Um Livro Aberto é um projeto do INPA, ele é coordenado pelo professor da Unirio, o professor Fábio Simas, e é um projeto que ele é bem interessante porque ele disponibiliza de forma online, gratuita, um livro. E esse livro, ele tem a possibilidade de ser alterado, modificado, implementado as atividades do professor. Então, é uma ferramenta que vale a pena dar uma olhadinha. O site está aqui embaixo, o link. Ele tem, para estatística, ele tem todos os assuntos de matemática, do ensino médio. Mas para estatística e probabilidade, a gente tem 3 capítulos. Um deles é o capítulo A Natureza da Estatística. O segundo é Medidas de Posição e Dispersão. E o terceiro é Probabilidade. Esse livro que está disponível lá,
ele usa como base a BNCC e é para o ensino médio. Mas claro que muitas das atividades que estão lá, elas podem ser incorporadas para o ensino fundamental e também para o ensino superior. Eu mesmo, na Unirio, eu dou aula para licenciatura em matemática e eu uso muito desse material nas minhas aulas para o ensino superior. É uma ferramenta super interessante. E outra vantagem também, ele traz, no capítulo em HTML, ele traz uma conversa, tem uns links que traz conversas com o próprio professor. Então, explicando qual é o objetivo da atividade, para que ela serve, qual é a habilidade que está sendo desenvolvida, a habilidade da BNCC que está sendo desenvolvida. Então, dei uma pesquisada lá, que tem muito material, tem tanto material teórico, uma discussão teórica, como atividades em sala de aula. E em algumas das atividades a gente usa planilhas, como a Marcília muito bem mostrou para vocês, planilhas do Excel, do OpenOffice, e também atividades que usem o GeoGebra. O GeoGebra tem uma seção, uma ferramenta de análise estatística, e a gente discute e mostra algumas das atividades do livro. Para quem quiser saber um pouco mais sobre as atividades do GeoGebra, pode procurar nas redes sociais o professor Humberto, professor Humberto da UF, é uma referência, ele está aqui presente. Obrigado por estar aqui, Humberto. E ele é uma referência nas discussões do GeoGebra e também na parte de estatística e probabilidade. Bom, agora fazendo um resgate um pouco do que a Marcília trouxe e mostrando um pouquinho mais da atividade que eu estou propondo, eu faço um resgate da atividade que a Marcília propôs. Então, ela criou uma tabela com informações de alguns estados e as informações de características de 2 anos, casos de dengue, ok? Eu trago também a discussão do ciclo investigativo, que a Marcília também muito bem falou, e usando como referência a Gilda. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre o ciclo investigativo e como isso aparece na estatística, procura material da Gilda, que tem muita coisa boa, muita coisa interessante. E a base dessa minha proposta é o ciclo investigativo. Começando da discussão de um problema, levantamento de hipóteses, coleta de dados, análise dos dados, discussão, e aí o ciclo se completa, continua, e essas primeiras conclusões vão gerar novas discussões, vão gerar novas hipóteses, e assim se completa o ciclo investigativo. Um exemplo que eu estou trazendo aqui é uma possibilidade de, usando a ferramenta do Pool Everywhere, fazer uma pesquisa com a sua turma e dizer qual é o tema que ele teria interesse em estudar. E esse tema pode ser qualquer um. Eu estou trazendo um exemplo aqui, onde o tema mais escolhido foi o Brasil. E aí eu vou trazer uma proposta focada nesse tema, que foi o que mais apareceu. Nessa proposta, a gente, depois de definido o tema, e eu acho que seria super interessante se esse tema fosse definido pelos próprios estudantes, porque isso traz um engajamento, isso traz uma ideia de que eles decidiram o que vão escolher. Então, a gente, como professor, pode responsabilizá-los por isso também, né? Olha, foi um tema que você escolheu, então vamos ter um pouquinho mais de engajamento, vamos buscar as informações que vocês tinham interesse em estudar. Depois de definido o tema, seria interessante definir algumas hipóteses. E as hipóteses seriam mais no caso do aluno do ensino superior. No caso do aluno do ensino fundamental e no ensino médio, a gente poderia falar em perguntas, em dúvidas. E caso o tema fosse Brasil, pensar, no Brasil tem mais homens que mulheres? O Brasil, o maior estado é Minas Gerais? Pernambuco é o estado mais populoso? Se sortear aleatoriamente uma pessoa
qual a probabilidade desse grupo total de pessoas da minha base de dados, qual a probabilidade de ser um carioca? Então, fazer perguntas ou levantar hipóteses desse tipo, e depois perguntar para os alunos quais são as variáveis, quais são as informações que precisam ser levantadas para que a gente consiga responder a essas perguntas ou a essas hipóteses. E deixar que eles tentem procurar, né? Vai, talvez, procurar o site do IBGE, o site do IPEA, e formar o que a gente chama de base de dados. Que essa daqui é uma ideia de uma base de dados. E nesse caso, eu estou usando como unidade de observação, onde cada linha é um estado e cada coluna é uma variável. Então, eu tenho aqui o PIB, o Gini, a proporção de casas com água encanada, uma série de informações que podem ter surgido das hipóteses iniciais dos alunos. Depois de organizado a base de dados, a gente podia, como professor, perguntar quais seriam os gráficos, as tabelas, as medidas estatísticas, as medidas descritivas, que seriam interessantes para responder, para validar as hipóteses que você levantou. E aí, pode tanto usar a própria planilha, como o Excel, pode usar o GeoGebra para fazer esses gráficos e essas medidas, pode usar o R, e aí quem quiser usar o R, no site do GAI, existe uma planilha, uma apostila mostrando passo a passo como é utilizado esse software. A Vanessa Manhães, que é uma professora do ensino básico de Nova Friburgo, tem um portal, tem um canal no YouTube explicando como é que ela usa o R. Então, assim, tem uma comunidade muito grande falando sobre o R também, mas se você quiser usar o próprio Excel ou o GeoGebra, também são ferramentas importantes para que eles conheçam e consigam fazer os gráficos, construir as tabelas, calcular as medidas. E depois, é importante que eles tenham condições de analisar esses gráficos, essas tabelas, essas medidas. Ok? E é isso que a gente vai poder usar, por exemplo, uma ferramenta de compartilhamento de textos como o do Google, e as crianças em grupo, ou os adolescentes, os estudantes de uma forma geral, produzem os seus relatórios, e isso estimula a própria autoria dos alunos. Eles vão selecionar quais os gráficos são mais interessantes para responder aquelas hipóteses iniciais. Então, esse é um tipo de atividade que pode ser utilizada tanto no ensino superior, como no ensino fundamental e no ensino médio. E, de novo, é importante a construção dessa base de dados, porque, como a Marcília muito bem mostrou no início, os alunos têm condições de criar os gráficos, de analisar os dados, de analisar os gráficos. Bom, só que pode ser que o Brasil não seja um tema que brilha aos olhos dos estudantes, né? E é interessante, e eu vou pontuar novamente, se o tema surgisse dos próprios alunos. Então, eu vou trazer aqui uma experiência. Esses aqui foram alunos de biologia, de licenciatura em biologia da Unirio, onde eu dou aula, e eu uso essa mesma metodologia. A gente tem um tema, onde os alunos escolhem esse tema, eles são separados em grupos, e esse grupo decidiu estudar Pokémon. E, decidido estudar Pokémon, o grupo foi atrás de bases de dados sobre Pokémon. Eles tinham algumas hipóteses já a serem estudadas, eles queriam saber qual era o Pokémon mais forte, se os Pokémons de sexo masculino eram mais poderosos que o do sexo masculino. Então, eles criaram uma base de dados, onde cada linha é um Pokémon, e eles têm variáveis como força de ataque, força de defesa, velocidade, e isso tem referência com um jogo da Nintendo, e cada Pokémon tem essas características. E eles montaram um banco de dados. E esse banco de dados, eles
já tinham pronto, eu acho, do jogo. E eles criaram outras variáveis, do tipo, o Pokémon é um animal ou não? E se ele é um animal, que tipo de animal ele é baseado, né? Ou ele faz referência a um réptil, a um mamífero, a uma ave, e eles foram classificando cada um dos Pokémons. Eles fizeram uma avaliação de 150 Pokémons, criaram essa base de dados, e a partir da base de dados começaram a analisar, criar gráficos, criar tabelas, criar medidas, para responder aquelas hipóteses iniciais. E nesse caso, esse grupo fez o trabalho, criou um relatório e fez uma apresentação e levou o trabalho para um congresso que é de biologia cultural. E esse daqui é o banner do projeto desse grupo. E é claro que, para os alunos, pode ser também que o Pokémon não seja interessante, o Brasil não seja interessante, mas poderia ser futebol, e a gente poderia criar uma base de dados onde cada linha é um time de futebol, a gente colocaria quantos gols fez em um campeonato, quantos ataques, quanta defesa. A gente poderia pensar num banco de dados, dado que os alunos escolheram como tema carros, e a gente criar um banco onde, aliás, a gente não, né? Os alunos, os estudantes criarem um banco de dados onde cada linha fosse um carro, e aí esse carro tem uma velocidade, tem um consumo, tem uma capacidade não sei, de tração, força no motor. Mas é importante mostrar que é uma atividade onde o próprio aluno escolheu o tema, né? O tema poderia ser um dinossauro, e aí cada linha é um dinossauro, e a gente tem como variáveis o peso do dinossauro, o tamanho do dinossauro, a alimentação do dinossauro, e eles vão criar hipóteses, vão pensar em gráficos, vão pensar em medidas descritivas para responder essas hipóteses ou essas perguntas. Poderiam ser jogadores da NBA, poderia ser times da NBA, a quantidade de cestas em um campeonato, a quantidade de defesa, ou poderia ser as Olimpíadas, poderia pegar algum esporte. E reparem que essa construção da base de dados, ela vai demandar pesquisas, e ela vai permitir, por exemplo, discussões históricas, discussões com um professor de biologia, discussão com professor de geografia, e isso mostra que a estatística, o ensino da estatística pode ser multidisciplinar, transdisciplinar, e são palavras que a gente ouve muito falar, mas não sabe muito bem como fazer, mas essa é uma possibilidade. O professor de história, de ciências, poderia falar um pouco sobre dinossauros, mostrar alguma ideia, ou dar alguma ideia para inspirar esses alunos, ou a gente poderia propor que os alunos procurassem o professor e o professor desse alguma explicação, algum conteúdo sobre o dinossauro, ou o professor de educação física falasse sobre algum dos esportes. Enfim, são possibilidades, né? Eu quis aqui trazer algumas possibilidades para a gente começar a discutir o ciclo investigativo dentro da sala de aula e como que a gente poderia pensar isso no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. E, de toda forma, e só para encerrar, a gente está partindo do pressuposto também que o aluno vai ter acesso à internet, que o aluno vai ter acesso ao computador, e isso nem sempre é uma realidade. Então, a gente vai ter que adaptar essas atividades de alguma forma quando a gente não tiver a garantia de que os estudantes estão munidos dessas ferramentas básicas para conseguir fazer as pesquisas. Mas, passado essa primeira etapa de que, olha, os alunos têm o computador, os alunos têm a internet, então é uma forma de motivá-los, né? De uma forma de permitir que eles tenham autoria sobre aquilo que eles estão estudando, e independente se eles vão estudar os dinossauros, os carros, jogadores da NBA, eles vão criar tabelas, vão criar gráficos, vão criar medidas, vão analisar esses resultados, e isso é aprendizagem, né? O que a gente está trazendo aqui é uma forma de que essa aprendizagem talvez fique mais interessante para
para esses estudantes, ok? Para finalizar, eu queria agradecer muito a oportunidade, fazer um parêntese aqui, que meu pai é de Pernambuco, então ouvir esse sotaque da Marcília é muito bom, é muito reconfortante, e eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado. Ok, Alexandre. A gente, em nome do GT12, né, que agradece você ter aceitado estar junto conosco, né? Eu acho que tanto a apresentação de Marcília e a sua são apresentações, né, que têm uma relação e que dá conta da nossa temática, né, da gente pensar em atividades e ferramentas digitais, né, para abordagem da estatística e da probabilidade na sala de aula, tá? E aí, assim, a gente pode ir para o momento agora para escutar. Tem algumas perguntas que eu separei aqui, então eu acho que eu vou fazer uma rodada para a Marcília e depois eu passo para Alexandre e depois ainda quem quiser ir acrescentando alguma coisa, tá? Então, Marcília, o Leandro perguntou, né, fez um comentário no momento da sua apresentação sobre a escolha dos tipos de gráfico pelos alunos, né? Foi dito anteriormente o tipo, colunas para eles traçarem, ou eles tiveram que escolher dentre as opções, né? Se eles tiveram que optar, explicar os motivos dessas escolhas ou compreender os motivos dessa escolha, né? A Alexandra também, ela perguntou sobre a maturidade dos alunos com relação a fazer as atividades, né? A Nilceia também perguntou se tinha sido a primeira experiência com a turma, com o Excel. E tem uma pergunta do professor José Antônio Fernandes, que é relativamente à tabela de dupla entrada, envolvendo a população brasileira. Não compreendo como usar simultaneamente um gráfico de barras duplas e um histograma, tá? E ele também coloca se os alunos do terceiro ano são capazes de compreender histogramas, tá? E outro destaque que eu coloquei aqui, a professora Roberta, né, parabeniza pelo trabalho, tá? E faz uma pergunta com relação ao lugar da pergunta no ciclo investigativo, ou se a pergunta está em todo o processo, tá bom? E claro que diversas mensagens parabenizando sobre a apresentação, né? Diversas contribuições nesse sentido. Eu quero começar parabenizando Alexandre. Foi massa, Alexandre. E que bom que foi com você essa dobradinha, né? Desde o momento que a gente começou dialogando, trocando ideias, e que culminou hoje com esse momento. Foi arretado, como diz aqui em Recife, em Pernambuco. Agradeço a todas as mensagens carinhosas, a presença carinhosa, e me desculpe por qualquer coisa, porque o povo convive comigo, sabe que de vez em quando eu choro. Mas vamos lá, as perguntas. Leandro, a parceria está mais do que topada, e é uma honra, né, ter você que acompanha os trabalhos, as produções, me convidando, e sempre também da Bahia, aqui do Nordeste, né? Eu fui aluna da UFBA, estudei na UFBA, morei em Salvador, então aumenta mais o desejo pela parceria, e vamos nessa. Eu já vi que Gilda deu ok, então tá tudo certo, eu vou atrás. Os alunos, eles não escolheram, né? Eles não escolheram. Eu expliquei desde o início a proposição do meu trabalho, né? Eu falei para eles que ia trabalhar com... Tanto é que, no momento inicial que eu os encontro, eu digo assim, você já trabalharam gráfico? Sim, não sobre gráfico de barras. E eles começam a dizer, eu sei o que é, aqueles que tem, parece uma armadeira, tem um que faz até associação com um estrado da cama. Tia, eu sei o que é. Então é isso que vocês vão me ensinar, sobre gráfico de barras. Então, eles já tinham esse indicativo que a representação gráfica seria gráfico de barras, né? E em uma das turmas, em algum momento, eles dizem assim, tia, mas também não tem aqueles gráficos, e ele faz assim com o dedo, né, subindo e descendo, que
que seria o gráfico de linhas. Eu disse, há diferentes tipos de gráficos, mas a gente vai trabalhar com o gráfico de barras. Então, desde o início, eles já estavam dito. Também concordo quando a Alexandra diz assim, que legal que os meninos possam propor. Mas como era uma pesquisa de mestrado, e aí eu tinha que ter todo um caminho a percorrer, eu terminei fazendo um indicativo de todas as etapas, né? Para que eles pudessem ir executando. A Alexandra, quando ela pergunta sobre o indicativo nos documentos curriculares é que a estatística esteja presente agora com a BNCC desde a educação infantil, né? E nos anos iniciais, aí eu vou pegar um pouco do que Suzy Samar, ela usa muito Maturana nas pesquisas dela, né? Que traz esse biológico, né? O ensino, a gente, enquanto professor, sabe que não vai por um espontaneísmo tão somente. Então, para que seja possível, alunos, desde a educação infantil, inclusive nos anos iniciais, né, ter essa possível maturidade, a maturidade ela vem com as possibilidades de uso. Então, se os professores trabalham estatística, os meninos vão se apropriando dos conceitos desse conteúdo e são, sim, possíveis. E qual a turma que é possível? Eu realizei um piloto de pesquisa com a minha turma do 3º ano, né? Então, também sou professora desses anos iniciais, já fui professora de uma turma de 1º ano que eu trabalhava a estatística, né? Trabalhava com diferentes possibilidades. Então, você promover as habilidades de uso. Os alunos devem ser colocados diante do conhecimento para que passe a fazer sentido para eles. Sobre ser a primeira experiência, tanto na turma do 3º ano, como nas turmas do 5º ano, foi a primeira experiência com Excel. No 3º ano, eu saí pedindo um computador amigo, familiar, e todo mundo. Eu consegui 9 computadores, cheguei na escola com um monte de parafernália, que o povo dizia assim, pronto, endoidou de vez, o que ela vai fazer? Vão quebrar o computador, vão derrubar o computador, tu vai sair? Não, foi de muito sucesso. Eles sabiam que era um notebook, eu fiz aqueles contratos, né, de cuidado, não sei o quê, e foi uma das aulas, assim, mais emocionantes, até para a escola. Os professores desceram, a escola era de 1º andar, os professores começaram a ver a minha aula pela janela, e desde então a gente viveu muitas situações com a estatística na escola no qual eu trabalhava, foi muito prazeroso. E com as turmas do 5º ano também foi a primeira experiência. Pasmem, a escola tem um laboratório de informática com máquinas bem atuais. E o laboratório é utilizado pelos alunos como uma premiação de comportamento. A turma que se comporta bem, eles usam o laboratório. Agora, tristemente, assim, né, proporcionalmente, esse caráter do triste, eles utilizam o computador para jogar. Então, muitas vezes, jogos violentos, né, às vezes eles não têm um recurso em casa, então a escola disponibilizava para que fosse um momento, uma premiação por bom comportamento. E tanto é que na minha pesquisa, em algum momento, eu vou falar nas conclusões, que eles dizem assim, tia, eu aprendi também que o computador serve para aprender, que é coisa da escola, serve também para estudar, ou seja, era algo alheio a eles, que com o computador a gente também poderia aprender, não só jogar ou ver outras plataformas digitais. O professor José Antônio, e engraçado ainda sobre essa coisa do Excel, que no primeiro momento as professoras, eu convidei as professoras, né, para participar, e elas diziam assim, não, fica aí que eu vou preencher minha caderneta, não, eu vou ter outras coisas. E aí no meu seguinte encontro, os alunos falaram tanto de mim, né, que a professora, ao adentrar na escola, a professora diz assim, menina, hoje eu vou ficar contigo nesse laboratório, que eu quero saber o que danado que tu fez, que esses meninos não param de falar e contar o dia do teu retorno. Aí ela participou comigo e foi um momento bem legal. Ela disse, eu também estou aprendendo. Menina, nunca vi estatística. Vê só, e agora eu estou aprendendo no computador, eu estou muito chique. E aí foi um momento também de alegria para ela, né? Ela teve a possibilidade de aprender também, o que foi muito legal. O professor José Antônio fala da questão do histograma, né, do gráfico de barras duplas, tudo.
De fato, eu não abordei o conteúdo, o histograma com os meninos, mas uma dupla, e eram alunos do 5º ano, né? Essa representação aí foi criada pelos alunos do 5º ano, e como essa foi uma das últimas atividades realizadas, eles já sentiam que tinham apropriação do aplicativo, do Excel. E aí eles já iam selecionando os dados e criando as representações, inserindo, né? No Excel a gente faz a inserção, a gente insere os gráficos. E aí se deparou com o histograma. Por que apareceu o histograma? Porque os dados apresentados na tabela falavam de densidade populacional. E como o software, o Excel, né, ele faz essa leitura dos dados apresentados e ele recomenda algumas representações. Como ele fez a leitura da questão de faixa etária, para aquela turma de alunos apareceu logo no histograma. Mas eu trouxe só para essa reflexão, de que aí eu apresentei aos meninos, dizendo que se tratava de um histograma, porque os dados remetiam a informações referentes à população. Mas o trabalho realizado com os alunos do 5º ano foi a apresentação de gráficos com barras duplas, né? De fato, eles não conseguiriam compreender o que aborda um histograma. E a professora Roberta, um abraço, Roberta, a gente se encontrou algumas vezes nessa minha caminhada aí acadêmica, e ela fala sobre a pergunta. A pergunta, na proposição de levantar hipóteses, ela está no início, mas não somente no início do ciclo, né? Ela permeia todo o ciclo, principalmente quando essa pesquisa está na sala de aula, né? Porque a cada etapa que você vai trabalhando, surgem novas pesquisas. E aí, enquanto professor, você tem que estar atento de uma maneira carinhosa a todas elas, mas sabendo também aonde você quer chegar. Ou seja, vão surgir várias, né, perguntas, e que bom, né, que eu acho que é essa a proposição, quando a gente trabalha com estatísticas, que surjam muitas perguntas, mas que a gente, enquanto professor, tenha um domínio de que perguntas são importantes para chegar a dar as respostas às questões inicialmente levantadas. Então, ela está em 2 pontos. Ela está no início, mas também em todo o ciclo. E no final, sobretudo, né, quando a gente tem a possibilidade de dar start a novos ciclos de investigação. Era isso, Ivanildo. Ok, Marcília, obrigado. Realmente são diversas reflexões, né? E tem algumas considerações também, né, que os colegas aqui, que estão aqui na sala, têm feito no chat. E aí depois você pode ir acompanhando aí, dando uma olhada, né? No momento da apresentação do Alexandre, né, eu separei algumas reflexões e perguntas, né? O professor Leandro Diniz, né, colocou sobre a escolha do tema pelos alunos, tem uma relação direta com os interesses deles, né? Nem sempre o interesse é do contexto local, o importante é compartilhar esta escolha e negociá-la, pois os interesses quase sempre não são os mesmos entre os alunos, né? Aí você pode falar algo sobre essa questão, Alexandre. Na graduação, eu já usei algumas estratégias. Uma delas era cada grupo, eu separava a turma em grupo e cada grupo escolhia o seu tema. Mas eu achava que separava muito a turma e dava muito trabalho para mim, que eu tinha que conhecer os temas, pelo menos para organizar artigos ou algo assim. Aí eu comecei a fazer uma votação. Então, a turma decide 3 temas e a gente, em votação, escolhe e a gente decide pelo o mais votado e aquele tema vai ser trabalhado por todo mundo. Por que isso é importante no meu caso? Porque a gente tem como trabalho final um artigo, um trabalho em formato de artigo científico. E no artigo científico a gente vai ter que ter introdução, metodologia, referencial teórico, e eu fico mais confortável em selecionar os artigos e o grupo fica mais integrado no compartilhamento desses artigos quando a gente tem um único tema.
Então, eu sempre pego um tema grande. Por exemplo, ano passado, na turma de engenharia, o tema foi entretenimento. E aí, é um tema grande e a gente foi fazer pesquisa sobre entretenimento. Teve turma que pegou jogos de futebol americano. E aí, cada linha era um time e eles foram coletando a quantidade de touchdown, a quantidade de... as informações que eles queriam sobre o futebol americano de cada um dos times. Depois a gente fazia uma análise disso. Teve outros que foi falar sobre acessibilidade em espaços de cultura na cidade do Rio de Janeiro. Cada um era um espaço, tinha cadeira, tinha local reservado, quantos locais reservados. Então foram criando os bancos de dados e tudo envolto do tema entretenimento. Já dei aula para enfermagem e o tema era HIV e AIDS. Então todos os artigos que a gente discutia tinha relação com HIV e AIDS. Então, é uma forma que eu uso também para facilitar a integração com a turma e ter um tema único, a turma toda facilita. Mas no caso do ensino online para criança, eu acho, ou criança e adolescente, ensino fundamental e médio, eu acho que cada turma poderia ter o seu tema individual. E o que você falou, Alexandre, sobre, né, essa questão dos temas, enfim, eu acho que isso está completamente relacionado também com a função da educação estatística, né, que é essa leitura de mundo, essa compreensão, né, sobre as questões sociais, enfim, aí, né, essa definição do tema. E aí aproveito, coloco aqui a pergunta da professora Jaqueline Costa. Ela coloca se você acredita que desde a escolha do tema, passando pelo levantamento de dados e análise dos dados, promove a construção da educação estatística crítica e cidadã. Muito bem, é isso mesmo. E só para ter uma ideia, organizações como a ONU, a Organização Mundial de Saúde, o Banco Mundial, têm atividades, têm sites, tem discussões sobre o ensino de estatística como forma de empoderamento social, né? Eu tenho um projeto que é coordenado pelo professor Steven aqui na Unirio, que chama DMQ Talks. E das apresentações eu falei sobre esse engajamento cívico por meio da educação estatística. Está disponível no site também. E podem dar uma olhada, e eu compartilho várias iniciativas de organizações como essas que eu já citei, com relação à estatística, ensino de estatística e engajamento cívico. Uma contribuição também, e aí para os professores, né, dos anos iniciais, para a educação básica, seria o site do IBGE. Ele tem uma plataforma, que é o IBGE Educa, que traz informações para o ensino de estatística numa linguagem mais próxima, né, para esse nível de ensino. Muito bem, Marcília. E tem um canal no YouTube chamado IBGE Explica, que também é interessante, e ele usa uma linguagem bem simples para explicar conceitos que a gente tem muito contato, IPCA, índice Bovespa, e vale a pena dar uma olhada também. Ok. Gente, alguém gostaria de fazer alguma fala, fazer mais alguma pergunta, trocar alguma ideia? A gente pode abrir esse espaço também, porque eu fui lendo as perguntas que apareceram mais no momento da apresentação, né? Mas se alguém também desejar, né, fazer alguma consideração e quiser a fala, a gente pode abrir também. Ivanildo, Oi, colega, aproveitar aqui esse momento, então, para parabenizar o Alexandre e a Marcília, né, pelas excelentes contribuições aí. Eu fui tentando compilar aqui, colocando os sites ali que foram mencionados. A Marcília, né, sempre com esse sotaque muito gostoso de Pernambuco, como o Alexandre colocou, e com toda essa emoção, né, mexe muito conosco, e vê a importância do papel do professor. Foi muito bom essa conversa, e
essas contribuições, e como o Ivanildo falou, se alguém não se sentiu contemplado ainda, porque o chat está é muita informação, nem eu estou conseguindo acompanhar aqui. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma colocação, tá? Seria importante aí dialogar diretamente com a Alexandre e com a Marcília. Fiquem à vontade, pessoal. Suzy, Magnus, tudo? Tudo bom. Eu gostaria de parabenizar o colega Marcília, o colega Alexandre. Acho que agora abriu a câmera e é uma alegria poder conversar com vocês. Me identifiquei com os dois contextos, né? Porque a Marcília traz um trabalho com a educação, né, a educação básica. Eu até compartilhei ali um trabalho que eu fiz no ensino superior com alunos de cálculo numérico, usando o Excel. E é importante, e por isso que eu me identifiquei, porque toda vez que ocorre a mudança de registro, tanto das crianças, né, como do jovem, isso implica também muitas aprendizagens deles. Então, muito interessante. Parabéns, Marcília, muito, muito legal fazer pesquisa com as crianças, ainda mais anos iniciais, que tem todo o contexto da formação de professores. E o Excel eu acho muito bacana, apesar de ter alguns contrapontos, ele é bacana porque a criança precisa mandar ele fazer. Então, quando tu manda, insere os dados no Excel, é porque também implica uma série de ações cognitivas, né, da criança para poder inserir ali uma fórmula, enfim. Então, é bem interessante, eu me identifico muito com a pesquisa. E com o Alexandre, então, imagina, né, com muitas sugestões bem interessantes e que podem ser ricas. Eu lembrei quando tu estavas apresentando que eu tenho um grupo de estudantes do ensino médio que eles fizeram sobre o Cartola FC, por exemplo. Então, poxa, quanta coisa rola ali em termos de tabela, de gráfico e de aprendizagem com eles. E dá para aproveitar para fazer um trabalho interdisciplinar também. Então, da minha parte, Suzy, José, Ivanildo, um abração e parabéns pelo trabalho dos colegas de hoje, tá? Muito bom. Ok, Magnus, um abraço também. E aí, mais alguém? Ok. Deixa eu ver. Se tem mais. Alguém escreveu alguma coisa por aqui? Acho que não. Foram contribuições a partir das falas aí, né? Então, Alexandre e Marcília, gostariam de colocar algo? Eu queria finalizar agradecendo, né, que na hora que eu estava agradecendo, eu embarguei tudo, agradecer ao GT12 pela oportunidade de juntos estarmos falando, né, sobre essa temática, agradecer a todos pela presença e pela conexão. É muito bom ouvir vocês falando, né, dessa importância da educação básica, desse trabalho nos anos iniciais. De fato, a gente ainda precisa avançar muito, né? Eu acho que por isso eu segui para esse ramo da matemática, porque sempre que eu estava presente, tanto na formação inicial como nas escolas, os professores têm uma rejeição, uma apatia muito grande pela matemática, né? E a gente sabe que quanto mais cedo a gente propiciar essas aprendizagens, melhor vai ser essa caminhada, né, dos alunos. Então, eu fico muito feliz com as colocações de todos vocês e também ter tido esse espaço, né, para num viés de valorização, né, do professor da escola pública e de reflexão nesse sentido que a gente precisa estar em constante formação, né? Essa formação continuada é muito importante. Lógico que a gente foi meio que atropelado com essa realidade a partir da pandemia, mas enquanto professores a gente precisa sempre estar atento a se permitir, né? A pensar de outras formas e em busca de outras coisas. Lógico que o nosso fazer tem um peso aí gritante de diversas vertentes sociais, né, e econômicas, mas é preciso sim, é preciso se fazer presente, né? Professores da educação básica, da escola pública presente. Então é isso, queria agradecer a mediação de Ivanildo, a parceria com Alexandre, agradecer a todos pela presença e pela conexão. Até a próxima. Eu também queria agradecer muito a participação, o convite, dizer que lá na Unirio, puxando um pouco desse assunto que a Marcília trouxe,
Na Unirio, a gente tem a licenciatura em matemática, e na licenciatura em matemática tem duas disciplinas, dois componentes ligados à estatística. O primeiro deles é a estatística na educação básica, onde a gente discute com os futuros professores como ensinar os conceitos, o conteúdo de estatística. E, num segundo momento, na segunda disciplina, a gente lida com o mais tradicional, né? Estatística e probabilidade, pega um livro e fala mais, uma forma mais comum para todo mundo. Então, é uma forma de agradecer também o espaço que a Escola de Matemática como um todo tem aberto com a gente da estatística. E também agradecer o meu departamento. Eu tenho um grupo muito bom de se trabalhar, o departamento de métodos quantitativos, e a gente faz muita coisa em parceria, faz tudo muito conversado, dialogado. É um espaço para experimentar, então a gente tem liberdade para fazer várias experiências, e é uma felicidade poder ter um grupo tão bom para trabalhar. Então, eu queria também agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu deixei o meu e-mail, podem entrar em contato para qualquer conversa, qualquer dúvida, Estou sempre disponível, pode me chamar para um próximo também. Até mais. Isso, gente. Então, obrigado mais uma vez. Eu acho que quando a gente pensou, né, na temática desse mês de agosto, em discutir, né, e na verdade a gente se fortalecer, tanto professores que no ensino superior como junto com os professores da educação básica, né, a gente se fortalecer nesse momento, né, que a gente tem vivenciado, e com isso também a gente pensar, né, nessas possibilidades com o ensino e a aprendizagem da educação estatística e da probabilidade, né? A gente, se vocês permitirem, quiserem fazer alguma modificação nos slides, a gente pode disponibilizar os slides, né, nas redes sociais, junto com ao vídeo, porque eu acho que isso também a gente vai ampliando as parcerias, né? E a gente fica muito feliz que a gente está vendo aqui no chat, né, já diversas parcerias, né? Não, vou me juntar, vou replicar, né? Vamos discutir, vamos trocar figurinhas, porque eu acho que essa também é a missão do GT12 quando a gente pensa nessas atividades, né? Então, não só vim aqui apresentar algo, mas o que surge a partir, né, desse momento, a partir desse movimento, né? Essa troca de figurinhas, essa troca de informações e essas parcerias para futuras pesquisas, né? Então, gente, obrigado mais uma vez, obrigado a todas e todas, e é isso. Um forte abraço, e já anunciar também, eu falei no início, né, mas a gente vai ter, já tem uma segunda palestra confirmada, tá? Deixa eu só pegar aqui, só para falar para vocês. Do mês de agosto, Ivanildo? Isso, é do mês de agosto, Isso. Suzy. Né, que é dia 24 de agosto, às 10h30, né, a professora Maria Manuel Nascimento, tá? E aí continua com uma discussão envolvendo tecnologias digitais, né? O tema da palestra é uma análise da idoneidade didática do uso de applets com futuros professores, né? Então, junto à discussão aí dos applets, vem também uma teoria que o GT12 tem estudado, que é a teoria da idoneidade didática ligada ao enfoque ontosemiótico, né, do conhecimento da instrução matemática. Então, é isso, gente. Obrigado. Suzy, se quiser falar aí uma palavra final, mas é isso. Só agradecer aí ao Ivanildo, né, pela mediação, pela proposta da mesa, o Alexandre e a Marcília, né, por compartilhar conosco, e agradecer a todos aí, que vocês é que fazem com que a gente continue, que nos motivam, né, a continuar com esse ciclo de palestras, que tem sido, né, muito produtivo para todos. Agradeço os colegas de outros países também que têm participado, e como o Ivanildo falou, já fica o convite aí para a próxima, né, e sigam lá nos canais que a gente está sempre divulgando as informações. Obrigada. Ok. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada.
Abraço, Domingos.